Olá, seja muito bem-vinda à nave estelar e muito bem-vindo também. Se você chegou aqui agora, esse espaço é para você. Eu sou a Vanessa Perli, terapeuta integrativa da nova era, comunicadora da consciência e guardiã de espaços de escuta. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas de uma forma que não é para fugir da vida, mas a gente fala de espiritualidade para habitar a vida. Então, esse espaço, ele é para você, é um espaço que nós não estamos aqui para ficar fazendo performance, nem promessas mágicas, mas estamos aqui com presença, com escuta, com verdade e sem julgamentos. É um ambiente com bastante acolhimento. E hoje nós temos motivos para celebrarmos, para comemorarmos, pois esse aqui é o episódio 10. Então, aplausos! Nós estamos aqui hoje comemorando, né? Celebrando, e estamos aqui com você. Então, para você que já está nos acompanhando aí, né? Permaneça conosco nessa jornada aqui na nave. E para você que está chegando aqui agora, existem episódios anteriores. Então é só você depois, né, dar uma procuradinha, uma navegada aí pelo canal que você vai encontrar esses episódios anteriores, tá? E eu quero celebrar isso com vocês hoje, mas não como se fosse um número apenas, mas como permanência, porque vocês estão aqui comigo, né? E porque permanecer quando tudo cansa também é um ato de coragem. Então, nós estamos aí já iniciando um novo ciclo, um novo ano, e tem muitas pessoas que estão se queixando, né? Que mal começou o ano já estão se sentindo muito cansadas. Eu tenho ouvido muito falar sobre isso. Então, para você que está aí, que continua, é um ato de coragem, né? Bom, no episódio anterior, nós falamos sobre sentir, sobre confiar no que se sente. E hoje eu quero falar sobre quando esse sentir ele não traz uma clareza, mas ele traz escuridão. E você já vai entender o que eu quero dizer. Quando eu falo na escuridão, existem algumas pessoas que neste momento de vida aqui, elas estão se sentindo como se elas estivessem dentro de um quarto escuro, né? Essa é a sensação que dá. Há muitos anos atrás, eu já tive essa sensação. Eu sei muito bem como é que é, de você se sentir, talvez, ali com solidão, né? Vem uma tristeza muito grande. E às vezes essa tristeza ela vem somada de uma exaustão. É como se você realmente estivesse dentro de um quarto escuro e você não tem nem forças para você levantar, para você acender a luz ou para você mesmo abrir a porta e sair deste quarto. E esse quarto escuro, o que que ele representa? Para vocês poderem entender melhor. É, é uma sensação que pode, às vezes, vir, né? Como se fosse uma depressão silenciosa. Tem muitas pessoas enfrentando isso. Pode vir como se fosse um cansaço emocional muito profundo. Pode ser um momento de luto, e quando a gente fala de luto, não é somente a perda de alguém que a gente chama muito, mas às vezes é o encerramento de um ciclo, a perda de um emprego, a saída de um emprego, ou de repente até um término de um relacionamento, um casamento de muitos anos. Então vem uma sensação de você estar vivendo uma vida que de repente você não consegue mais sustentar. Então, o quarto escuro, ele representa tudo isso, tá? Então, eu não sei, você que está aí, se você está passando por alguma questão na sua vida neste momento,
que representa esse quarto escuro. Mas se você não está passando por isso, mas você conhece alguém, você se lembra de alguém que esteja passando por esse sofrimento, compartilhe esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue até essa pessoa, tá? Porque esse episódio, ele o de hoje, né? Ele está realmente representando, ele está falando sobre isso e pode, de repente, trazer alguma palavra de conforto, de repente, alguma coisa que alguém precisa ouvir. Então, você compartilhando, você pode ajudar vidas, não só ajudar, como também talvez salvar vidas, tá? Então, às vezes o quarto escuro, ele é assim, é como se você sabe que você precisa sair deste quarto, você precisa fazer um movimento, é como se você já tivesse essa consciência, você sabe disso, mas às vezes o seu corpo, ele não tem força para fazer esse movimento. Ele não tem força, igual eu comentei, nem para acender a luz e nem para abrir a porta, tá? Isso não é uma fraqueza, mas ela é como se fosse uma exaustão. Então, se você hoje, né, está neste lugar, seja lá qual for a forma que ela tenha na sua vida, eu quero que você saiba que você não está sozinha, você não está sozinho, tá? Então, antes de falar em decisão, em mudança, em saída, a gente precisa falar de algo muito básico, que é a luz. Porque ninguém sai desse quarto escuro no susto, com rapidez. O corpo, ele precisa primeiro se sentir seguro, tá? Então, eu vou convidar você que está aí, mesmo que talvez você não esteja passando por este quarto escuro, mas é importante nós fazermos este movimento. Eu vou te convidar para que você esteja aqui comigo, com presença. Então, esquece um pouquinho das coisas que você tem para resolver depois, esquece das suas preocupações. Eu quero que você esteja aqui, presente comigo neste momento. Eu vou pedir para que você feche um pouquinho os seus olhos, para que você inicie uma respiração profunda. Então, você vai respirar pelo nariz, o máximo que você conseguir, com bastante profundidade, e você vai assoprar, como se fosse realmente trazendo ali um sopro, colocando para fora, nesse sopro, as suas emoções que estão aí paradas, que se acumularam, que estão, talvez, emoções que estão presas no centro ali do seu peito. Então, eu vou pedir para você fazer este movimento algumas vezes. Você vai respirar profundamente, ó, e vai assoprar. E nesse sopro você vai liberando, você vai ali soltando tudo aquilo que está aqui preso, tá? Que está aqui é, aprisionado. E aí você vai fazer esse movimento mais algumas vezes. Então, você vai respirar pelo nariz, bem profundamente, ó. Assopra, solta. E você vai relaxar aqui, ó, os seus ombros. É importante que você esteja com a planta dos seus pés no chão. É importante. Vai respirando e vai liberando esse ar, tudo aquilo que está acumulado aí no seu ser. E neste momento, eu vou pedir para que você continue de olhos fechados. E você vai imaginar que existe uma luz azul, é um azul clarinho, ele vem se aproximando. Então, uma luz bonita, uma luz brilhante, uma cor azul, um azul claro, ela vem se aproximando
É como se ela fosse uma bolha de luz bem suave. E ela envolve o seu corpo. Continua de olhos fechados, vai imaginando essa luz que traz paz, que traz tranquilidade, que traz leveza. Ela vem se aproximando e ela envolve todo o seu corpo. É como se envolvesse todo o seu ser, da cabeça até a planta dos seus pés. E você agora se sente dentro dessa luz. E o seu corpo relaxa. A sua respiração desacelera e você vai se sentindo cada vez mais uma pessoa segura, uma pessoa que está em paz. É como se essa luz ela tivesse o poder, uma capacidade de relaxar todos os seus músculos. Ela vai relaxando todo o seu corpo físico. É como se você não tivesse mais nenhum problema, não tivesse mais nenhuma dor, não tivesse mais nenhuma preocupação. E essa luz, ela vai dissolvendo tudo isso. Então, quanto mais você se entregar para este momento, quanto mais você estiver aqui presente, quanto mais você abrir o seu coração e receber esta luz, você vai se sentindo cada vez mais em paz, vai se sentindo leve, relaxado, relaxada. E agora você percebe que começam a sair raios de luz dessa bolha onde você está. E ela vai ali emanando muita luz. É como se saísse raios de todos os lados. E essa luz azul, ela vai envolvendo todo o ambiente onde você se encontra neste momento. Então, se você estiver na sua casa, vai imaginando a sua casa sendo envolvida por uma luz de paz, de tranquilidade. E ela vai dissolvendo tudo aquilo que é denso, tudo aquilo que está lhe atrapalhando, alguma, algum tipo de desarmonia, de energias densas. E essa luz ela vai ficando cada vez mais intensa. Ela vai trazendo paz, harmonia para todo o ambiente, vai acalmando os corações, acalmando os pensamentos. Ela vai iluminando cada vez mais tudo à sua volta. Vai imaginando o lugar onde você dorme, todos os cantinhos. Vai imaginando todos os cômodos da sua casa, tudo envolvido por esta luz. Seja casa, seja apartamento, ou se você estiver de repente num local de trabalho, vai imaginando que essa luz está se expandindo e ela vai envolvendo todo o ambiente. Então, neste momento, todo o ambiente está agora iluminado, seja a sua casa, o seu apartamento, ou se você se encontra de repente numa chácara, num sítio, numa fazenda, ou de repente numa casa de praia, num apartamento. De repente você mora num condomínio, vai imaginando ali todo o ambiente sendo envolvido por esta luz, ou seu local de trabalho, ou qualquer outro lugar que você esteja. E tudo agora está em paz. Vai respirando, vai trazendo cada vez mais a sua presença.
E você pode se imaginar dentro desta bolha de luz, como se você estivesse em proteção, como se você estivesse em segurança, e você vai se sentindo uma pessoa cada vez mais forte, cada vez melhor. Então, neste momento, não dá para a gente mudar tudo de uma única vez, mas dá para trazermos um pouco mais de presença, dá para você começar a sentir um pouquinho mais de paz, e isso já é o primeiro passo, tá? Então, meus amores, vamos, né, voltando para aqui para com presença. Tem momentos em que conversar ajuda, né? Quando a gente coloca para fora, quando a gente se abre com alguém, né? Tem momentos que talvez isso não seja possível, mas você pode escrever, colocar no papel ali, né? Sem julgamentos, mas escreve aquilo que você tem vontade, escreve sem ficar ali sendo muito racional, deixa vir o que tem que vir, vai colocando para fora através da escrita, tá? Que é uma forma também de você ali ir trabalhando, né? E colocando, se expressando, você se esvaziando, isso é importante. Tem momentos também que o silêncio, ele ajuda muito, bastante, mas também existem fases, em que o corpo está muito cansado e que nenhuma dessas coisas parece que alcança, né? E isso não é falta de força emocional, tá? Mas é o corpo pedindo uma reorganização. E nesses momentos, existem práticas que trabalham esse nível, de uma forma mais sutil, tá? Uma delas, que eu super recomendo, é a tameana, tá? É a tameana. A tameana, ela não exige que você explique o que você sente. Ela não exige compreensão. Ela apenas cria um campo muito positivo, de energias positivas, onde o seu corpo, aos poucos, ele volta para um estado de equilíbrio. É como se a Tameana ela conseguisse harmonizar essa energia, esse campo que vai se abrindo de energias positivas, ela vai harmonizando, ela vai te trazendo vitalidade, ela vai te trazendo harmonia para todas as áreas da sua vida, ela vai harmonizando relacionamentos, ela vai trazendo energias muito elevadas, energias muito positivas. Ela tem a capacidade de trazer o alinhamento, né, dos chakras. Ela traz ali todo um alinhamento, da sua energia vital e de uma forma bem cirúrgica, tá? É algo bem assim profundo. Então, não é um caminho também para todos os momentos, mas pode ser um caminho possível. E quando o corpo ele não está conseguindo sozinho, tá? Então, às vezes precisa realmente de uma ajuda, precisa de alguma prática mais sutil para que consiga trazer essa força, para que consiga trazer essa reorganização. É, E às vezes a gente não consegue escrever, a gente não consegue nem ficar em silêncio. Nós não conseguimos falar, compartilhar com ninguém. Então, nesse momento, realmente precisa aí de uma ajuda, tá? E agora, nós vamos começar aqui com o nosso quadro Músicas que Curam. E eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. A gente vai, nós vamos hoje analisar, né? Nós vamos, através da letra de uma música, então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela.
Então, hoje nós estamos trazendo aí para vocês uma música do Paralamas do Sucesso, chamada Lanterna dos Afogados. E essa música, ela é muito profunda, né? Então, vamos dar uma olhadinha na letra. Ela fala assim: quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Então, vai sentindo a letra. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto para quem precisa chegar. Quem que lembra dessa música? Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Vê se não vai demorar. Uma noite longa, por uma vida curta, mas já não me importa. Basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Vê se não vai demorar. Então, essa é uma música que ela mexe muito. Eu acho que ela fica lindíssima. Ela ficava, né, lindíssima na voz da Gal Costa. E para você que está aí, eu te convido para que você ouça essa música hoje, para que você sinta a música. Não é só você colocar, e ficar ali, né? Então, para tudo, né, o que você está fazendo, ouça. Ela é uma música muito profunda e ela fala exatamente sobre isso, o que nós estamos trazendo aqui hoje. Então, às vezes, realmente, a gente se sente num lugar, como se fosse um quarto escuro. A gente precisa, né, de trazer movimentos, mas nem sempre isso é possível, porque não tem forças. E é nesse momento que a gente precisa aceitar que nós, às vezes, precisamos de ajuda, tá? Então, terapia é muito, muito bem visto neste momento. A gente precisa, às vezes, quebrar as nossas resistências, as nossas limitações. E muita gente, às vezes, acha que isso é fraqueza, né? E às vezes não, é porque nós somos fortes demais o tempo todo. Então, tem hora que o corpo ele pede por ajuda, ele dá sinais. Então, a gente precisa realmente, tá? Se apoiar em alguma coisa. Então, fica esse convite para vocês, essa reflexão dessa música de hoje, tá? Infelizmente, nós não conseguimos colocar aqui por conta de direitos autorais, né? Se eu pudesse, eu colocava a música mesmo para vocês ouvirem. E eu quero deixar aqui hoje também para vocês, aproveitar que a tela está compartilhada. E existe uma frase que eu gosto muito, mas muito, muito, muito. Falam que essa frase ela é de Francisco de Assis. Então, ela fala o seguinte: comece fazendo o que é necessário. Então, ao invés de você ficar ali imaginando, né, mil coisas que você tem que fazer, porque isso gera uma ansiedade muito grande. Às vezes você olha para uma escada, no sentido de olhar para tudo que você tem para realizar, fazer, e é como se você visse todo, né, a escada inteira, todos os degraus. E aí, o que que acontece? Vai te dando, você vai panicando, né? Você vai, falando, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu tenho dificuldade. E vamos fazer o seguinte, e se você não olhasse para a escada toda, foca apenas ali no primeiro degrau. E você vai de passinho por passinho, um degrau de cada vez, um dia de cada vez. Então, não se cobre tanto, sabe? Vai fazendo o necessário. O necessário.
Às vezes, até a gente olha para nossa casa, né? Para o ambiente onde a gente vive, e a gente fala: meu Deus, o que que eu faço? Eu começo por onde? O que que eu organizo? O que que eu limpo? Faz o necessário, vai devagar. E quando você, né, se der conta, você vai já estar fazendo o que é o possível. E depois, mais para frente ainda, você já vai olhar para tudo aquilo e você falar: uau, consegui fazer o que eu acreditava que era o impossível, tá? Então, essa frase serve para muitas coisas, para muitas situações. De repente, você que está aí, você pode estar acamado, passando por uma dificuldade, um problema de saúde, talvez dentro de um hospital, dentro de uma clínica. E você entra naquele desespero, você fala: poxa, eu era tão saudável e olha o que aconteceu comigo. Então, calma, são fases, né? Hoje você está desse jeito, mas vai passar. Então, assim, começa olhando, né, fazendo para o que é necessário. E aí depois, o que é possível, e em breve estarás fazendo o impossível, tá? Então, guarda essa frase com vocês. Escreva aí no seu caderninho, né? Já providencie o caderno para que você continue aqui com a gente nessa série. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, de uma forma leve, de uma forma que não tem julgamentos, tá? Que é acolhimento, tá? Então eu espero, eu vou agora. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês antes que eu me esqueça, aproveitar que a tela está compartilhada. Ó, nós fizemos uma ilustração. A Clara, ela tá aqui triste, sem forças, dentro de um quarto escuro, tá? E hoje o nosso episódio ele fala de nós acendermos a luz. Então, o que é necessário hoje para você que está aí é você acender a luz. E essa luz que nós estamos falando é da nossa luz interna. É aonde nós próprios, né, a gente se ilumina. Não é um movimento de fora que vem para o nosso interior. É o ao contrário, é do interior para fora. Então, não tem aqui muito. Você precisa tomar uma decisão, tá? Ou você vai ficar nesse quarto escuro eternamente, se aprisionando e não vai mudar nada. Porque se você toma essa decisão de permanecer aí no escurinho, é, não adianta ter terapeuta, psicólogo, médico, amigo, melhor amigo, filho, marido ou esposa, ou seja, quem for. Se você não quer sair deste lugar, não tenha milagres, entende? Então tem que começar por você. Tome a decisão. Tome a decisão de você viver, de você sair deste lugar. Então, essa luz aqui, ela começa por você. É você que tem que ir lá no botãozinho e acender essa luz. E como que a gente faz? Fazendo o que é necessário, tá? Então, abra o seu coração, se permita, autorize, se permita, se autorize. Eu quero viver, eu quero seguir, eu quero novamente ver a cor da vida. Eu quero sair deste quarto. Então, hoje, o primeiro passo é acender a luz, tá? Porque se você fica aqui na escuridão, ó, vai ficar. É um aprisionamento. Não tem nada, nada, nada que possa melhorar. Agora, se você acende a luz, se você se permite, nossa, você vai voltar a enxergar a cor da vida, sim. A vida para você vai voltar a fazer sentido. E você não está sozinha. Você não está sozinho, tá? E não é a única pessoa a estar passando por isso. Então, se lembre disso. A gente volta aqui na frase, tá?
Comece fazendo o que é necessário, não veja a escada toda. Depois o que é possível, e em breve estarás fazendo o impossível. Então vamos mudar isso, vamos melhorar. E você está aqui junto nesta jornada. Esta nave, ela não apareceu, ela não chegou para você por acaso, tá? Não existe aí, né, coincidências. Então, se você que está aqui assistindo este vídeo aqui comigo, nada é por acaso. Você está no local certo, na hora certa, com a pessoa certa. E se você lembrar de alguém que precisa receber esta mensagem, este vídeo, compartilhe. Você pode salvar vidas. Você pode trazer, né, novamente aí a cor para a vida de alguém, tá? Então, a mensagem de hoje, voltando um pouquinho naquela música Lanterna dos Afogados, ela não é uma música que ela fala sobre sair do escuro, mas é uma música que fala sobre ficar vivo dentro dele, tá? Ela fala sobre quando falta força para nadar, quando a gente não sabe para onde ir, mas ainda assim a gente continua ali respirando, tá? Essa lanterna, ela não é um farol. Ela não manda você ir. Ela só diz: eu estou aqui. Talvez você não atravesse nada hoje. Talvez você só escute, mas já é o suficiente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E assim, vão escrevendo, né, a frase que foi compartilhada no caderno de vocês. Olhe para o seu caderno, não como se fosse uma meta diária, ou olhe com cobrança, eu preciso escrever, mas olha para ele como se ele fosse uma companhia para você. E ali você vai registrando os insights, as chavinhas que vão sendo viradas, aquilo que faz sentido para você. E a nossa jornada, ela continua. Nós estaremos aqui nos próximos episódios. Você que está chegando aí agora, existem os episódios anteriores. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para que você possa receber mais as notificações, para que você possa acompanhar os episódios anteriores e aqueles que estão por vir ainda, tá? Compartilha. E eu quero que você, né, se for possível, comente aqui abaixo. Fez sentido para você esse episódio? Tem alguma coisa que você ouviu e que você que virou uma chavinha, que te trouxe alguma, de repente, essa luz, né? E vai escrevendo para poder entender. Eu prometo que eu olho todos os comentários, eu vou respondendo. E hoje nós juntos aqui acendemos a luz desse quarto escuro e, e nós estamos aqui. Então você não está sozinho, você não está sozinha. Eu quero que você saiba que eu vejo você, você que está aí, eu estou te vendo. E a nossa nave, ela não corre, tá? Nós não temos pressa aqui. Nós não temos pressa. Ela pousa onde a alma consegue ficar. E é sobre isso. É sobre leveza, é sobre autoconhecimento, é sobre acender essa chama interna, essa sua luz interior. E eu espero por você até o próximo episódio, na nossa série Nave Estelar. Até mais.